Nós vamos conversar agora, aqui no Pai Passa na Frente, com o Padre Antoniel Braga. Ele que é missionário redentorista, e vamos meditar sobre essa linda intenção de oração. Padre Antoniel, uma honra ter o senhor aqui, sua bênção. Deus abençoe, boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Como que vai lá o seminário, padre? Melhor impossível. Tá todo mundo bem, tranquilo? Todo mundo bem, graças a Deus. Com a formação, nessa intenção que o Papa está pedindo, né? Até criando animais lá, né? Galinha, cachorro, tá tudo bem. Tem que ser... A horta também. O ser humano ele tem que ser formado e moldado como um todo, não é, no Padre todo, Antoniel? em várias dimensões. Nós estamos lá, não só no viés espiritual, mas em muitas outras dimensões que é pedido, né, da nossa formação. Ô, Padre Antoniel, para começar a falar dessa mensagem tão bonita do Santo Padre, o Papa Francisco, qual que é a importância hoje de nos colocarmos como leigos em oração pelos religiosos, pelos missionários, pelos padres? Olha, a oração é o que sustenta a igreja. Já dizia Santo Afonso no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo e também no livro A Oração. Na oração, especialmente, tem um tópico que ele diz assim: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Então, para a gente manter essa salvação, para a gente ganhar o céu, manter esse céu, a gente tem que rezar. E se nós rezamos, a gente vai conseguir ter mais condições de perseverar. E aí, as orações vindo de fora é o que sustenta a igreja. As orações que, do ponto de vista, Paulo pedia para que rezasse, Jesus subiu no monte para orar, Paulo pedia para que rezássemos uns pelos outros. Então, essa oração faz essa sustentação, nos dá forças, que o Espírito intercede em nosso favor. Então, a gente pedir a graça, a luz do Espírito para iluminar a vida de outra pessoa que está ali naquele processo é muito importante. Resumindo, a oração é o que sustenta a igreja. A gente sem oração, a gente não pode fazer nenhum bem, já diziam os místicos. Então, você, querido devoto Romero, reze por nós. As orações de vocês valem a pena, as orações de vocês nos sustentam nessa caminhada. Ô, Padre Antoniel, primeiro que só do Papa Francisco, a cada mês colocar uma intenção, a gente já sabe que ele está ali nos ensinando o quanto a oração ela tem poder. Então, ele confia nesse poder da oração e nós, como igreja, devemos nos inspirar nessa confiança que ele traz no coração. Segundo, dele colocar essa intenção é porque, assim como ele, que conduz essa igreja, sendo, claro, instrumento de Deus para conduzir essa igreja, ele sabe da importância que tem dos fiéis, das pessoas rezarem pelos vocacionados. Com certeza, Não é? Por aqueles jovens que estão em preparação, no amadurecimento, para que possam dar uma resposta amadurecida, e para aqueles que já ingressaram nos seminários, nas casas de formação, para perseverar. Assim como tem lá em João 15, o ramo que está junto da videira vai dar fruto. E Jesus quer que o nosso fruto permaneça. Então, é importante a gente continuar nessa vivência de oração, juntamente com o Papa, que sabe dessas necessidades. E não é à toa que todo mês tem uma necessidade da igreja para que a gente, né, se esforce para rezar naquela intenção. Ô, padre, também tem a questão, né, do encorajar os jovens. O senhor acredita também que uma oração de uma mãe que tem lá um filho vocacionado e que ela também está de acordo do filho, quer que o filho siga essa vocação, né, específica, sendo um sacerdote, um irmão, enfim, um religioso, a oração dessa mãe pode encorajar esse jovem, esse filho a tomar uma decisão que às vezes está sendo difícil para ele? Ontem nós celebramos o Dia das Mães, né? Parece que a oração da mãe ela é mais próxima de Deus, né? Porque mãe é um ser abençoado por Deus que a gente nem consegue explicar. E com certeza, a oração da mãe nos motiva. É tanto que quando a mãe fala, olha, não vai, se for, pode acontecer alguma coisa. Acontece. Porque ela sente, então a mãe tem essa sabe. sensibilidade. Então a oração da mãe é claro que é poderosa, é claro que ajuda. Só que não tem que ser só isso. Por exemplo, tem que haver motivação, tem que haver convite. Exemplo, rezar ajuda e é o principal e maior meio, segundo as nossas constituições, de promover as vocações. Só que tem um segundo aspecto, uma segunda dimensão que ajuda demais, que é o convite. Você reza, você está fazendo a sua parte. Talvez o jovem está precisando só de um empurrãozinho assim. Ei, vamos lá fazer um encontro? Coragem. E aí onde ele cria coragem, cria ânimo e vai, é tocado. Ah, eu vou. E nós temos exemplos assim. Então a oração, orar sem cessar, como o próprio Jesus pediu. Mas também não deixar de fazer os convites que são necessários. Porque a gente não sabe no mundo que o jovem está imerso. O Espírito sabe de tudo.
a gente rezando, ele suscita no coração do jovem. Só que a gente pode, juntamente com a luz desse Espírito, fazer tais convites. Padre Antoniel, o senhor junto com o padre Valmir Garcia, ele esteve aqui inclusive semana passada, né? O senhor está lá fazendo um trabalho, né, de formação, de oração, a parte espiritual, humana dos seminaristas. São jovens, já estiveram aqui também. O senhor já passou por uma situação assim, ó? Se não passou, sem problemas, né? Mas se o senhor já enfrentou assim, o jovem vem e fala, Padre Antoniel, eu tô com dificuldade disso, tá difícil ficar longe da minha família, tá difícil não conversar com a família, enfim. Aí o senhor fala assim, vamos rezar para resolver, vamos ver se resolve, além das nossas atitudes, mas vamos também rezar para ver se a gente consegue alcançar a graça de Deus para resolver tudo isso? Com certeza. E o meio que a gente pede para isso é uma direção espiritual. Então, todos os nossos jovens que vêm com N demandas que nós estamos acompanhando, a gente pede para que se abra, apresente as dificuldades, e ali naquelas dificuldades a gente tenta, né, enxergar o que tá, qual é o gargalo na vida dele, quais são os empecilhos que tá tendo as dificuldades, né, na vida dele. Quando a gente detecta que é no nível espiritual, porque nem tudo é no nível espiritual, quando a gente detecta que tem muitas coisas que é no viés afetivo, no viés social, comunitário, a gente culmina todo o nosso colóquio, toda a nossa partilha, conversa com a oração. Vamos rezar pedindo que a graça de Deus, vamos colocar isso em oração. E acima de tudo a gente fala assim, procure seu diretor, sua diretora espiritual, reze para que ela te ilumine neste caminho, nesse itinerário de fé. Porque toda a resposta vem por meio da oração. E como nós temos missa todos os dias, oração da liturgia das horas, isso ajuda a iluminar. Mas igual eu falo, a gente tem que detectar para culminar na oração. Nem sempre o problema é a falta de oração. Pode ser, por exemplo, a saudade dos pais e não estar conseguindo se encontrar naquele ambiente comunitário, se sente só. Está preso lá nos pais. Né? E a gente tem que entender isso, que claro, com a oração ajudar, mas também a gente tem que entrar com algum aspecto. Pode ser num acompanhamento psicológico, vai visitar os pais para reabastecer. E na nossa vivência comunitária, suplantar isso não no sentido assim que nós substituímos os pais, mas saber que a nossa vida ali nós somos irmãos, família. E padre, o senhor está esse ano, né, com essa missão tão bonita, que eu acho uma missão linda demais. É missão de detalhes, é missão humana, e ao mesmo tempo tem que ser espiritual. Qual que é a experiência que o senhor faz assim de perceber assim, nossa, o quanto o meu papel aqui, juntamente na formação, juntamente com outro padre, como tem feito a diferença no momento desses jovens tomarem a decisão, eu quero ser perseverante, eu quero continuar? Olha, nós como um corpo, nós como província, como um corpo missionário, cada um desempenha um papel nesse corpo, que Cristo é a cabeça, e cada um agrega de uma forma na formação. Então, assim, não é porque eu sou formador, estou lá no seminário nessa função, que somente eu ajudo a formar tais jovens. Entendi. Toda a nossa província, no contato, na partilha, no acompanhamento, nas orações, ajuda a formar. Então, é de suma importância a participação de todos os confrades nesse apostolado. E, claro, nós lá, dispensados diretamente para tal função, temos, muito, como é que eu posso dizer? É muito belo e profundo essa função de sermos pessoas que acompanham tais jovens a dar uma resposta amadurecida. E vale lembrar que o que é o formador ou a formação? A formação não é pôr numa forma. Não é que um jovem vem com uma tábua rasa que a gente vai escrever tudo e ele vai aprender do zero, não. A gente chega, acolhe o jovem com a formação que ele já traz do seu ambiente familiar, do seu ambiente social, e ali a gente molda para que nossos sentimentos, nossos afetos, toda a nossa vida seja conforme a vontade de Deus. Tem Filipenses 2, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, para formar Cristo em nós. Então, a gente tenta, a partir da nossa vivência, formar Cristo na vida desses jovens. Então, não é pôr na forma. Pronto, tu vai ter que ser assim, assim, assado, engessado. Até não. Porque senão o jovem sai correndo. Não tem como. Não é? Qualquer coisa que que não é na liberdade e não é que vai se perfazendo no decorrer dos tempos com a paciência de ser moldado, não dá certo. Não dá certo. E é por isso que Deus pede que Israel, no Antigo Testamento, né, Jeremias capítulo 18, seja como um argila, um vaso que está sendo moldado na mão do oleiro, que deixa ser moldado. Eu falo isso para os nossos jovens. Olha, deixe ser moldados, porque na hora que a gente for fazer as correções, tem que ter abertura, porque se não tiver, como é que progride? E o próprio Jesus falou em João 15, até
os galhos, os ramos que dão fruto, Deus poda para que dê mais fruto ainda. Então a gente tem que ter essa abertura. E uma outra coisa interessante sobre essa formação, nessa função pra nossa. gente, padre. Vale ressaltar que a formação, ela não é só essa etapa enquanto eu sou estudante, sou acadêmico, eu estou no seminário, na casa de formação. A nossa formação, ela é contínua. É uma formação contínua. Eu preciso estar. Cheguei com um livro ali, que tu viu, né? O senhor, como padre, hoje também precisa Com certeza, com reciclagem, atualização, leitura da palavra de Deus e dos documentos para eu manter ela atualizada e eu me reabastecendo, porque senão o que eu posso contribuir? Então, a nossa formação é contínua, é até a morte. Aí dividimos em formação contínua, que é a vida toda, e a formação inicial, que é essa que pega a filosofia, a teologia, nos seminários. Porque quando a gente vai para a comunidade apostólica, também devemos continuar os nossos estudos. Então, a formação é ampla e é bela. Bela, isso mesmo. Ô padre, outra coisa também, o senhor falar, a nossa formação é contínua. A oração na nossa vida é assim, se a gente não cultivar dia a dia essa busca por Deus, essa busca para ser íntimo de Deus cada dia mais através da oração, também é uma busca contínua. A gente não pode parar, não é? Com certeza. E oração, os diretores espirituais, eles dizem assim, que oração é banho. No dia que eu não banho, eu começo a ficar não com um cheiro agradável. 2 dias, 3 dias, então a tendência é só ir se acentuar. Então, a oração é esse banho. Ou então, se a gente fazer uma analogia melhor para os nossos jovens, ou uma metáfora, é fazer musculação. Se eu não ter uma continuidade para eu fazer meu corpo crescer... Não vai alcançar o objetivo. Não vai alcançar. Então, a nossa alma, a nossa vida de fé, que é isso mesmo. Né, chegar à maturidade cristã. Então, preciso com certeza a oração. E Santo Afonso escreveu um livro sobre a oração. É mesmo? A oração, muito importante. O mestre da oração. Com certeza. Ô padre, outra coisa, o tanto que essa formação que o senhor trouxe aqui, detalhes pra gente, faz a diferença também na realização da missão depois, não é? Com certeza. A nossa formação, ela preza muito para a dimensão humanizada. A nossa formação, ela é baseada, é basilar, né, no sentido da dimensão humana cristã. O que é? A pessoa não nasce cristã, ela se torna cristã. Então, nós estamos ali para ajudar esse jovem a dar essa resposta amadurecida para ser um cristão convicto, mas humano, com o pé no chão. Não é anjo, nenhum seminarista é anjo, é gente. Agora, nós estamos nos moldando a partir de Cristo. Então, essa formação tem condições da gente ajudar um jovem que é candidato a ser um religioso perpétuo, um redentorista, ou no caso das dioceses, os clérigos, os padres, a serem pessoas de Deus, pessoas imbuídas do Espírito Santo, que ajudam o povo a ir para o céu, que a nossa missão é levar o povo para o céu. Isso mesmo. Então, depende muito da formação. E não só os padres, que eu disse. Na formação religiosa, que pega os irmãos e irmãs, que é no nosso caso, a formação religiosa, isso é muito importante. E isso culmina, isso reflete lá na comunidade, quando cada um é formado numa época, igual o padre Valmir, tem 60 e poucos anos, eu tenho 31. Olha a diferença. Foram formados em épocas diferentes. Épocas diferentes. Então, essa formação faz com que a gente tenha maturidade de saber conviver comunitariamente. Olha, que e especial. Com leveza, né? Para a gente conduzir o nosso povo, porque estamos ali para o povo de Deus e também para ajudar os nossos jovens. Muito bom. O Papa Francisco nos motivando a rezar pelas vocacionados, pelos religiosos, né? E os religiosos aqui, ó. O padre está representando todos os missionários redentoristas que estão na luta aí para motivarem jovens a dizer o seu sim, entregar a vida para Deus e formando, não como anjos, mas como seres humanos, cientes de que estão neste mundo para serem instrumentos de Deus. Padre, deixa uma mensagem para os jovens que acompanham, para as famílias que estão acompanhando. Certeza. Tem o site, Instagram, não vai é? aparecer na tela, né, o nosso Instagram, Vocacional Redentorista BSB, você jovem, que quer fazer uma experiência ou quiser discernir, nós temos condições de te ajudar para que você possa corresponder ao chamado de Deus na sua vida. Pode acessar o nosso Instagram, lá tem os contatos, ou preencher a ficha vocacional que está aí no site, paieterno.com/vocacional. Preenchendo a sua ficha, nós vamos entrar em contato e te ajudar para que você possa dar uma resposta amadurecida. E lembrando que esse querer dar um passo é uma quantidade X de porcentagem, porque o verdadeiro discernimento e amadurecimento é dentro. Pronto. Dizia meu formador, o padre Antônio Hannes, que hoje está lá em Arapiraca, no seminário de lá, nosso, né, no nosso aspirantado, que eu só conheço o meu colega quando eu como 1 quilo de sal com ele.
E é na vivência comunitária que a gente amadurece essa nossa experiência de fé, que a gente quer dar mais um passo. E a formação tem isso, né? Tem essa missão.